Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo. Hoje, 13 de agosto, é o dia que eu estou gravando esse vídeo, 13 de agosto de 2023, e hoje é o Dia dos Pais. E por coincidência, estava na minha lista para eu falar hoje sobre Abraão. A gente ouve muito dizer que assim, o nosso Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, né? E antes de eu falar de tantos outros personagens, por que não falar primeiro, né, dar uma sequência sobre esses três personagens? Hoje eu vou falar sobre Abraão, um pouquinho da história, né, dele. Lógico que não dá para contar num vídeo quem foi, né, assim, mais completo. Vou fazer mais um resumo da história dele. Se você quiser se aprofundar mais na história de Abraão, você vai encontrar ele em Gênesis capítulo 12 ao 25, tá? Então, quem foi Abraão? Abraão, ele foi chamado por Deus, né? Quando ele tinha 75 anos de idade. Deus chegou para ele e disse para ele deixar a parentela dele e ir para um caminho que Deus ia mostrar a ele. E que ele seria bendito em todas as nações, que Deus iria multiplicar a descendência dele, que ia ser mais numerosa do que a areia da terra, os grãos de areia, que seriam mais numerosos do que as estrelas do céu. E simplesmente Abraão creu e foi. Saiu da sua terra, deixou tudo, toda a sua, né, seus descendentes, e foi levando apenas a sua esposa e Ló. Lógico, acredito que ele tinha servos e bens e deve ter levado também. Então, no caminho, aí eu me pergunto, né, como a fé dele foi tão grande que como ele sendo já avançado em idade, né, e ele creu que Deus ia dar um filho a ele, né, uma descendência, e mais, não só um filho, que a descendência dele seria numerosa, né, e como crer numa coisa dessa se ele aos 75 anos nunca tinha tido filho, né, mas aí ele creu e foi. Depois de algum tempo, houve grande fome, né, na cidade onde ele estava. Então ele partiu à procura de uma terra que tivesse mais provisão para eles, né? Então ele foi para o Egito. Chegando lá, ele teve medo. A esposa dele era uma mulher muito bonita e ele teve medo que as pessoas lá matassem ele por causa dela, né? Então, para pegar ela, né, para eles, e então ele combinou com ela para dizer ao pessoal que eles eram irmãos. E realmente eles eram por parte de pai. Eles eram irmãos por parte de pai. Mas eles não disseram que eles eram casados, né? E o que foi que aconteceu? O faraó pegou ela, realmente viu que ela era bonita e pegou ela como esposa. Então Deus começou a castigar todo o palácio do faraó com doenças. E aí ele chegou para Abraão. Um detalhe que eu esqueci de dizer, no início da história, Abraão se chamava Abrão e Sara se chamava Sarai. Depois foi que Deus mudou o nome deles para Abraão e Sara. Então, o faraó chegou para Abraão e perguntou: o que foi que você fez conosco? Você mentiu dizendo que ela era sua irmã, quando na verdade ela é sua esposa, e agora estamos sendo castigados. Aí ele foi disse que teve medo de ser morto por eles, né? E ele disse: vai embora, leva tudo que você tem, ainda deu mais coisa a ele, e mandou ele partir dali. E assim ele fez, foi embora daquele local, levando todos os seus pertences e ainda mais o que ele tinha conseguido lá. E assim, ele, os bens dele, né, foi se multiplicando de tal maneira que ele e Ló não poderiam mais viver numa mesma localidade. Porque eles tinham muito gado, né? E aí foi quando Abraão disse: Ló, escolhe um local para você ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E assim Ló escolheu a região de Sodoma e eles se separaram. E Abraão foi para Canaã e após essa separação, Deus apareceu novamente. Eu fico impressionada porque na Bíblia diz que é como se Deus descesse e falasse com ele, cara, frente a frente, essas conversas que ele tinha com ele. Que tem uma passagem bíblica que fala, né, que Deus mais uma vez conversou com ele nessa separação e disse que ele ia fazer numerosa a
descendência dele, e depois que ele terminou de conversar, Deus subiu para o céu. Interessante, né? Então, o tempo foi passando e nada de Sara engravidar. Então ela, como a gente, né? A gente às vezes quer, Deus faz as promessas e a gente quer agir da nossa forma, né? Não espera realmente acontecer. E o que foi que ela fez? Disse a Abraão, pega minha criada, não sei lá como é que se chama naquela época, pega minha criada, o nome dela é Agar, e você dorme com ela para ver se ela gera um filho, e a partir desse filho vai ser a sua descendência. E assim Abraão fez, né? E realmente ela engravidou, só que isso a gente sabe que não iria dar certo, né? Porque a Agar começou a desdenhar da patroa, né? E essa, por sua vez, com muita raiva e muito ciúme, começou a instigar ela de uma tal forma que ela se sentiu tão maltratada que ela fugiu dali. Só que aí, quando ela tinha fugido, um anjo do Senhor apareceu para ela dizendo que ela voltasse e fizesse tudo que a patroa dela, digamos assim, ordenasse. Que ela ia conceber e desse o nome à criança Ismael. E assim ela fez, voltou, teve a criança, colocou o nome Ismael. E Abraão tinha 86 anos quando Ismael nasceu. Então Deus apareceu novamente para Abraão e realmente, e mais uma vez, reafirmou que Sara ia conceber, que a descendência que ele queria para Abraão ia ser da união dele e de Sara, que ela ia conceber. E ela ouviu, né, de longe essa história e riu. Aí Deus pegou e perguntou por que ela riu. Será que existe alguma coisa que eu não possa fazer? Quando Abraão completou 100 anos, Deus concebeu a ele, né, a dádiva desse filho, e nasceu o Isaac, né? Então veja só, 25 anos depois da promessa que Deus fez a ele, né? Deus fez essa promessa com 75. 25 anos depois foi concretizado. A Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos para Deus é como um dia. Então, às vezes, a gente recebe as promessas do Senhor e quer que elas sejam cumpridas ali naquele mesmo momento, né? A gente não tem paciência de esperar. Mas Abraão, ele esperou 25 anos. O menino cresceu, né? Isaac. Então, houve uma desavença lá entre Ismael, que riu de algum momento de Isaac, e Sara não gostou. Foi quando chegou para o marido e disse para expulsar eles dali. E realmente ele fez. Ele expulsou a Agar com o Ismael, lá da localidade. E depois, né, Deus aparece, né, um anjo do Senhor aparece para Agar e fala para ela que ele também, que o filho dela também vai ter muitas descendências, tal, e faz muitas promessas a eles também, mas em nenhum momento deixa eles desamparados, tá? Porque quando eles são expulsos, parece que acaba a água e a comida, alguma coisa assim, e ela com muito remorso no coração sai de perto dele, né? Diz, eu vou deixar ele, eu sei que ele vai morrer, eu não quero não quero ver ele morto. E foi quando o anjo disse, volta que eu farei uma grande descendência do seu filho também, né? E quando ela volta e aparece lá, de repente, provisão para eles, né? E assim ele sobrevive realmente, forma uma grande nação. Tempos depois, Deus prova a fé de Abraão, né? Ele chega para Abraão, essa é a parte assim, eu acho mais fantástica, que eu acho mais difícil, eu como cristã, né? De estar ali na pele dele. Porque Deus chega para ele e diz, naquela época existiam sacrifícios a Deus, as pessoas, eles pegavam um cordeiro, imolava e oferecia a Deus como um sacrifício por algum motivo. E Deus chegou para ele e disse que queria que ele fizesse um sacrifício, e disse que ele pegasse o filho dele e sacrificasse o único filho que Deus deu a ele, sacrificasse ele para Deus.
Quando foi no outro dia, ele levantou, pegou o menino e disse, vamos ali fazer um sacrifício a Deus. Pegou a lenha, né, fogo, tudo, e saíram. Só que era um local distante, né? E ele saiu lá com os servos, e quando chegou a um determinado local, Deus mostrou a ele aonde ele deveria fazer isso. Ele deixou os servos lá e subiu com o filho. Botou a lenha, meu Deus do céu, botou a lenha nas costas dele. E ele foi subindo, e quando chegou lá, o menino vai, Isaac disse, pai, a lenha tá aqui, o fogo tá aqui, mas cadê o cordeiro? Aí onde Isaac diz, Deus proverá. A fé dele era tão grande que ele sabia que Deus não tinha feito uma promessa a ele, dizendo que ele ia ter um filho, que ele ia conceber e de repente ia querer que matar o filho dele, né? Mas assim, eu acho incrível, né? A forma como ele obedeceu, como ele teve fé. Então eles foram, ele colocou lá a lenha, montou tudo direitinho, pegou o filho, colocou em cima lá, amarrou. E na hora que ele estava lá com o punhal, a faca, alguma coisa para, né, matar ele, aí ele escuta uma voz, né, do céu. Um anjo do Senhor dizendo, Abraão, não faça isso. Você foi provado, né, pelo Senhor. E provado e aprovado, né? É por isso que a gente costuma dizer que Abraão, ele é o pai da fé, né? Porque foi uma fé tremenda que ele teve, uma fé e uma obediência muito grande. Então ele olhou de lado, quando ele olhou de lado, ele viu um cordeiro enganchado lá no matagal, nas cercas de alguma coisa. E aí ele foi, pegou esse cordeiro, colocou lá e fez o sacrifício ao Senhor, né? E Abraão obedeceu ao Senhor, o Senhor prometeu abençoar toda a sua descendência. Então, Abraão, tendo esperado pacientemente no Senhor, ele alcançou sua promessa. Ele sempre é mencionado na Bíblia como um exemplo de fé. Saiu da sua parentela, sem saber para onde ia, simplesmente disse, Deus disse a ele, vai, e ele foi. Ele ofereceu o seu único filho, né, um sonho da vida dele. Ele ofereceu ao Senhor como prova de obediência, né, e fé, fidelidade ao Senhor. Só que ele também errou, né? Como todos os personagens bíblicos foram humanos, falhos, né? Mas o que importava para Deus era o coração deles. Então Deus se agradava do coração deles. E Abraão, ele errou na parte onde ele tomou a Agar como mulher, né? Querendo ou não teve paciência de esperar, né? Ou não entendeu bem que o filho tinha que vir de Sara. Ele tentou tomar a frente, né, das palavras de Deus. Então ele tomou Agar como esposa e acabou ali sendo, querendo ou não, um transtorno para ele, para Sara. Sara também não teve sabedoria em querer também passar, né, por cima dos desígnios de Deus e querer ela mesma tomar a frente, né? E ele também errou quando ele não teve fé no sentido de... Ele teve medo, né? Quando ele foi lá para o Egito. Se não me engano, ele foi para outra cidade também onde ele mentiu, dizendo que era irmão dela. Então o medo que ele teve de morrer foi maior do que a fé que ele tinha, que Deus ia proteger ele, entendeu? Então, assim, mesmo com esses erros, o Senhor o abençoou, o Senhor o perdoou e o Senhor se agradou do coração dele. Então, esse é um pequeno resumo da história dele, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês passem essa história para os seus filhos, tá? Para que eles possam conhecer, quando a gente fala, eu sigo o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, pelo menos já sabe quem é Abraão. Os próximos eu vou falar sobre Isaac e depois falar sobre Jacó.